Bom dia a todos. Obrigada, Margarida, pela introdução e pelo convite. Em nome da Hidra, apresentamos desde já as nossas saudações. Então, vamos falar daquilo que nos trouxe cá. Nós hoje vamos apresentar de uma forma muito generalista a Hidra e as soluções que representamos, Microsoft. Tal como a Margarida comentou, nós temos 16 anos de experiência e de vida, temos uma pool de clientes considerável, com projetos internacionais e assim continuamos neste desafio constante. Relativamente às soluções que nós representamos, elas estão bem desenhadas aqui nestes 4 grandes blocos. Por um lado, o ERP, que é o sistema de gestão, o Microsoft Dynamics Business Central, que faz parte desta temática, desta nossa conversa. Para além do ERP, nós temos uma outra solução, que é o CRM, naturalmente, para sustentar a relação que todas as empresas têm com os seus clientes, para podermos fazer o devido seguimento e acompanharmos devidamente os clientes que são o nosso foco e aquilo que nos faz melhorar todos os dias. E nas outras 2 áreas, não menos importante, temos o grande grupo das ferramentas de produtividade Microsoft, sobre as quais vamos falar hoje neste webinar, nomeadamente Power Platforms, e aqui neste grande grupo eu destacaria uma ferramenta que é subejamente conhecida de toda a gente, imagino eu, pelo menos é muito comum, o Power BI, ok? Com a componente analítica, visualização de dados esses que são fundamentais para as empresas poderem tomar as suas decisões hoje em dia, e de forma complementar também, e andando ali lado a lado, as Power Apps, sobre as quais o Luís vai detalhar um pouco mais de que forma é que nós as podemos pôr ao serviço das nossas empresas, ok? E eu não gostaria de deixar de falar nestas ferramentas de produtividade sem abordar a temática dos portais empresariais, que são soluções que a Hidra desenvolve à medida de cada cliente. Portanto, aqui já saímos um pouco daquilo que é o mapa mundo Microsoft e desenhamos em função das necessidades, dos requisitos identificados e disponibilizamos as soluções aos nossos clientes. Comentar-vos também que estas soluções são preparadas para falarem entre si, e é nesta comunicação bidirecional que nós muitas vezes temos vantagens, e essas vantagens podem ser usadas pelas empresas, ok? Por último, e não menos importante, o grande grupo das infraestruturas, aqui falamos muito de licenciamento de softwares, de uma forma generalizada, Microsoft e não só, mas também uma área particularmente querida que é a Cloud, Microsoft, ok? Enfim, hoje para nós está democratizado que estamos todos na Cloud, e assim será nos próximos tempos, e portanto nós disponibilizamos não só consultoria e serviços especializados, como também arquiteturas Azure adequadas àquilo que são os contextos e necessidades de cada cliente. Detalhando um pouco mais, e aqui já nos vamos dirigir para o ERP, ok? Ele está muito bem representado nesta figura. Portanto, nós temos as áreas funcionais do ERP, como por exemplo a gestão financeira, contabilidade, temos toda a parte operacional e logística, aplicável claramente a clientes que estejam na indústria transformadora, ok? Portanto, desde a compra da matéria-prima, passando pelo processo de transformação com todas as operações associadas, todos os equipamentos, todos os tempos das pessoas alocados a cada operação, até ao produto acabado, envio e faturação para o cliente.
Neste processo, que pode ser mais ou menos longo, mais ou menos complexo, entroncamos aqui a área das vendas, da gestão da relação com o cliente, muitíssimo importante para nós conseguirmos rastrear a nossa relação com os clientes e depois temos aqui representado add-ons, portanto são produtos específicos da Hydra IT, ok? Alguns deles desenhados para setores verticais do mercado, outros mais generalistas, como por exemplo os recursos humanos, porque todas as empresas trabalham com pessoas e, portanto, em princípio fará sentido para todas as organizações, maiores, menores, transformadoras de serviços, o que for. Aqui dentro destes add-ons eu destacaria também, para além dos RH, dois add-ons verticais, nomeadamente a gestão de projetos, utilities e energia, muito direcionado para estas áreas de negócio, a gestão de projetos claramente para empresas cujo âmbito de negócio seja exatamente isto, gerir projetos, independentemente se são projetos mais na área da engenharia ou na área da construção, portanto é uma funcionalidade, é um add-on que é aplicável e que dá resposta à gestão de projetos, e depois as energias de utilities, que tal como o nome indica, está totalmente focado nestes players de mercado. Por último, comentar que temos aqui um add-on que é o Continia, muito voltado para a desmaterialização documental, também uma temática pertinente para as empresas hoje em dia, e a gestão da qualidade, e aqui este add-on sustenta claramente a certificação da qualidade que as empresas possam ter, muito orientada para a 9001, por razões óbvias, mas pode sustentar outras certificações, como por exemplo a 14000, a 18, no sentido de digitalizar o sistema de gestão da qualidade. Estas áreas assentam numa infraestrutura, também ela Microsoft, nomeadamente a cloud, de nome Azure, no nosso caso, mas também as ferramentas de produtividade que partilhava convosco anteriormente, nomeadamente as Power Apps, as Power Automate, o Office 365 por razões óbvias e não menos importante, tudo na SQL Server. Portanto, isto este é o mapeamento global das nossas arquiteturas. Ele pode ser mais ou menos complexo, dependendo muito do contexto de cada empresa e daquilo que é a necessidade e a maturidade digital de cada empresa. Relativamente às Power Apps, é sobre isso que vamos falar daqui a uns minutinhos, porque eu prometo não tomar muito o vosso tempo. Ainda sobre o ERP, partilhar aqui a pertinência de haver uma centralização de dados, ok? A pertinência numa ótica de gestão pura e dura, porque é muito difícil decidir com base em temas subjetivos, portanto as decisões, a estratégia devem ser tomadas com base na analítica, nos indicadores, em tudo aquilo que as empresas alcançam. O ERP está muito bem representado aqui nesta figura. Falando um pouquinho mais do Dynamics Business Central, as áreas funcionais, como já tinha abordado num primeiro momento, são todas estas que estão aqui identificadas: a parte administrativa e financeira, com a contabilidade, tesouraria, as compras, as vendas, a gestão de estoques, a gestão de projetos e também a gestão de produção. Dar aqui um detalhe que pode ser relevante para também desmistificar: o ERP é aplicável a qualquer negócio, ok? E nós vamos ativar os módulos que sejam adequados para o cliente. Portanto, não é porque é uma empresa de serviços que nós não podemos ter o Dynamics Business Central como suporte tecnológico, ou isto só é aplicável a uma empresa transformadora. Não, ele é versátil, é flexível, e a versatilidade tem como principal objetivo pô-lo adaptável a determinados perfis de empresas.
Entretanto, relativamente aos add-ons, já penso que já falei o suficiente. O que é que o que posso dizer-vos no que toca à tipologia de licenciamento? Nós temos aqui dois grandes perfis de licenciamento, o Dynamics Business Central Essentials, muito voltado para todas as funcionalidades mais de suporte administrativo, financeiro, contabilidade, okay? Compras, vendas, e o Premium, que tem todas as outras funcionalidades, mais a área da produção e das operações. Portanto, claramente, indústrias e clientes que precisem ou necessitem da funcionalidade da parte das operações terão que ter o licenciamento premium, as restantes que não necessitem, o licenciamento essential será o suficiente. A tipologia de licenças, temos três grandes tipologias. O full user, penso que o nome por si só já diz o que é que um full user pode aceder a tudo, basicamente. O team member tem um licenciamento um pouco mais restrito, será alguém que não precisa de aceder ao sistema todo, que apenas se circunscreve a uma determinada área, e o device user, essencialmente um perfil, um rol de consulta. Como não poderia deixar de ser, e porque somos Microsoft, nós estamos neste momento na cloud, não só, mas também. Portanto, o ERP está disponível via web, via app, em qualquer smartphone, em tablet. Portanto, eu não preciso de estar no meu local de trabalho, no meu PC, para interagir com o ERP. Eu posso estar em qualquer sítio, desde que tenha acesso à internet, obviamente, e a partir daí faço o meu login, e este login será via dados de acesso também Office 365. Portanto, há aqui uma correlação direta entre o facto de já sermos utilizadores do Office 365 e passarmos a ser utilizadores do ERP, e um facilitismo nesta linguagem. Por último, e não menos importante, destacar aqui o nosso e-book. Portanto, nós vamos disponibilizar para quem veja interessante, oportuno, enfim, um e-book que nos fala especificamente do Dynamics Business Central. Portanto, eu penso que vocês já têm no chat disponível, se quiserem ver e ler com mais atenção, que há mais detalhe na informação, é só seguirem os passos, que eu imagino que é solicitar, uma coisa mais ou menos fácil. Por último, para passar a palavra ao Luís, falar-vos que a família Microsoft tem na sua gênese algumas características. Uma delas, que eu pessoalmente acho interessante, é as ferramentas que existem disponíveis, estão preparadas para falarem entre si, e portanto eu posso tirar uma data de mais-valias e de vantagens competitivas quando as coloco a conversar umas com as outras. Isto é uma linguagem um pouco simplista, mas para quem não é de tecnologia, penso que fica fácil o entendimento. Portanto, é exatamente o que diz este primeiro tópico, a integração do Business Central com Power Apps, Power Platform e Power BI, que o Luís vai detalhar um pouco a seguir. Há toda uma evolução na forma como foi programada a solução, e portanto nós estamos sempre a inovar e sempre a fazer diferente numa ótica de melhoria contínua, isso é muito importante. Claramente uma possibilidade de otimização quando eu integro várias ferramentas, e volto aqui ao Office 365, que eu imagino que seja uma ferramenta de base de praticamente toda a gente usa Word, Excel, PowerPoint, uns mais, outros menos, e aí nós podemos fazer
podemos otimizar as ferramentas, mas também com o Teams. Nós ajustamos a nossa forma de trabalhar. Hoje em dia o remoto faz parte dos nossos dias, passou a ser o novo normal. O Teams ou outras ferramentas semelhantes, no nosso caso falo do Teams porque é Microsoft, tem uma data de vantagens na integração com o ERP e com as outras ferramentas Microsoft. A abrangência geográfica do ERP, portanto, uma empresa que tenha um plano de expansão, um plano de internacionalização, pode fazer acompanhar para essas geografias e com esse crescimento de base a mesma solução, o mesmo sistema de gestão. Toda uma capacidade que o sistema tem de ser customizado, e ele de base tem outputs, tem respostas. Se essas respostas não forem as suficientes, nós podemos customizá-lo àquilo que é a realidade de cada cliente. E por último, a importância de migrarmos para a cloud, que vai ser, que já é aquilo que é o nosso novo normal, e portanto deixamos de pensar em servidores locais enfim, arquiteturas um pouco mais complexas que exigem muito mais de nós, e passamos a ter aqui um ecossistema mais fácil de gerir. Com este slide eu passaria a palavra ao Luís, que agora vai falar daquilo que é muito importante. Luís. Muito obrigado, Maria Manuel. Bom dia a todos. Espero que nos estejam a ouvir bem. Eu vou falar aqui um bocadinho sobre o Power Platform. Prometo não falar durante muito tempo, pelo menos com slides, e depois para termos aqui algum tempo para vos poder apresentar, no ponto de vista mais prático, que era Power Platform, e falar um bocadinho também do ERP, como é que ela se integra com o ERP, etc. Antes de mais, eu sei que nós temos aqui um público muito heterogéneo, portanto, a apresentação não vai ser uma apresentação eminentemente técnica, mas espero, no entanto, que seja suficiente para aqueles que têm mais a potência técnica para vos, enfim, espicaçar a curiosidade e que consigam investigar um bocadinho mais. E para os outros, obviamente, também, que não têm tanta potência técnica, ficaram com um entendimento melhor do que é que estas plataformas podem fazer e como é que podem beneficiar as vossas organizações. Antes de mais, o que é o Power Platform? O Power Platform é uma plataforma composta por várias aplicações que permitem a criação de aplicações, enfim, normalmente aplicações destinadas a resolver um problema muito concreto, de forma a que possam estar completamente integradas entre si e que possam estar integradas também com outras ferramentas e com outras tecnologias da Microsoft. Quando nós olhamos para aquilo que é uma aplicação informática, há alguns aspectos que são transversais a todas elas. Desde logo, o facto de nós precisamos de uma base de dados para guardar a informação, base de dados, ficheiros, chamemos o que quiser. Neste caso, ela é sustentada por aquilo que nós chamamos de Dataverse. Portanto, o Dataverse, que é aquele símbolo verde que nós vemos ali no esquema do lado direito, em baixo, é uma base de dados na cloud onde eu consigo arquivar toda a minha informação organizacional. E, portanto, quando nós olhamos para um Business Central ou um ERP da Microsoft, ela pode nativamente já colocar dados no Dataverse que depois poderão ser aproveitados por qualquer uma destas aplicações. Há aqui um aspecto importante: qualquer uma destas aplicações pode trabalhar em conjunto ou sozinha. Portanto, o facto de nós falarmos numa Power Platform não quer dizer que todas as aplicações tenham que trabalhar entre si. Eu posso só usar cada uma delas para um efeito muito particular. Outro aspecto que, quando nós falamos de aplicações, existe é o interface com o utilizador. Portanto, eu tenho que ter alguma forma de comunicar, de colocar os meus dados. Tenho que ter uma ficha de cliente, tenho que ter uma ficha de fornecedor, uma forma de fazer uma fatura. Isto eu consigo fazer através da Power App. Portanto, a Power App vai me permitir criar aqui o interface utilizador que permitam que o utilizador interaja com o sistema, digamos, com aquilo que eu quero fazer, e possa colocar informação, receber informação e, portanto, ter esta informação perfeitamente disponível e de uma forma que ele consiga comunicar facilmente com os dados. E depois, obviamente, não me interessa só colocar lá um cliente. Ângela, ainda estou no primeiro. Eu não vou demorar muito tempo, mas este aqui vou falar um bocadinho dele. Interessa-me, obviamente, depois aconteça alguma coisa com a informação que eu coloquei lá. E isto normalmente eu consigo fazê-lo através de um Power Automate. Portanto, através de um Power Automate eu consigo automatizar os meus processos de negócio.
e consigo fazer com que a informação que eu coloquei através de uma Power App que eu coloquei no Dataverse tenha alguma consequência. Isto de uma maneira muito generalista, como eu vos disse, obviamente depois aqui há variáveis e cada uma destas aplicações vale por si só, mas o Power Platform não é só isto, tenho depois ali uma componente Power BI que me permite fazer toda a parte analítica e, portanto, em qualquer base de dados, não só no Dataverse. Portanto, há aqui um aspecto importante, eu quando falei do Dataverse como, digamos, uma base de dados, é uma base de dados, mas qualquer uma destas aplicações funciona com outras bases de dados. Portanto, eu tenho mais de 200 conectores para fontes de dados diferentes, seja on-prem, portanto, fontes de dados que têm nas vossas organizações localmente, ou seja, fontes de dados na cloud. Além disso, eu posso construir os meus próprios conectores, portanto, a capacidade de integração é muito grande, não só com plataformas Microsoft, mas também com outras plataformas. Portanto, além do Power BI, que me permite fazer toda a componente BI em cima dos meus dados, eu depois tenho também uma componente de Virtual Agents, que me permite criar agentes para automatizar processos e, portanto, no fundo são chatbots, vamos pôr assim este chapéu, para eu poder automatizar alguns processos de pedido de informação, interface com utilizadores. Tenho Power Pages, que me vai permitir construir páginas, digamos, portais para o gestor da organização, de forma que outros interlocutores que não pertençam à minha organização possam interagir com as minhas Power Apps. E depois tenho também, na parte mais baixa, naquela parte de conexão aos dados, tenho um builder para inteligência artificial, que me permite potenciar de forma muito significativa as aplicações que eu desenvolvo com recurso à inteligência artificial e com frameworks, portanto, com plataformas que já estão disponíveis para eu poder utilizar, portanto, não preciso de construir de raiz todas as bases de inteligência artificial, os conectores de dados e, obviamente, o Dataverse. Portanto, quando nós olhamos para a Power Platform, ela é muito abrangente, permite que eu utilize só uma das componentes e, portanto, não preciso usá-las todas, mas, obviamente, quando olhamos para todas as componentes, elas estão completamente integradas, complementam-se, e é aqui que realmente eu começo a dizer que vou juntando estas peças, começo a tirar cada vez mais proveito da plataforma. Agora sim, Ângela, se pudesse passar, agradecer. Falando em concreto do Power Apps, que é o nosso tópico, as Power Apps permitem criar aplicações, são, digamos, o que nós chamamos low code, no code, portanto, eu não necessito de ter grande experiência de desenvolvimento, ou tenho nenhuma experiência de desenvolvimento para criar uma Power App. Eu sou guiado, enquanto utilizador, vou ser guiado na criação da própria Power App e, portanto, eu consigo que qualquer elemento da organização, qualquer utilizador da organização, aquilo que nós chamamos os citizen developers, portanto, uma pessoa que não é programador profissionalmente, consiga resolver problemas de negócio muito específicos. Situações muito concretas, eu consigo, no fundo, descentralizar, consigo dar o poder a quem sente o problema de o resolver, criando uma Power App. Obviamente que nós podemos ter Power Apps muito simples, muito concretas, podem ser tão simples quanto a classificação de um cliente, por exemplo, para alguém que está na rua poder rapidamente ir buscar um cliente ao seu RP e classificá-lo no final de uma entrevista, uma coisa desse género. Pode ser algo tão simples quanto passar informação do RP para uma folha de Excel, por exemplo, complementando a informação que está no RP, como pode ser situações bem mais complexas, como por exemplo uma aplicação para controle de despesas, para registro de despesas pessoais e depois terá que estar integrada com um back-office qualquer para fazer a aprovação, etc. Também pode ser feita em Power Automate e, portanto, já terá uma aplicação mais complexa que eventualmente não será feita por um citizen developer, mas por um programador já com alguma experiência. Portanto, esta flexibilidade das Power Apps vai-me abrir aqui a porta a que as organizações se tornem mais ágeis nesta resposta aos problemas que sentem, dado que não vão estar a necessitar da intervenção de alguém especializado para resolver determinado problema e podem fazê-lo também de uma forma muito rápida. Portanto, as Power Apps são muito ágeis de desenvolver e, portanto, muito rapidamente eu consigo ter essa solução colocada. Okay? Nós vamos ver, acho que depois, quando vos mostrar um bocadinho, acho que consigo concretizar melhor aquilo que estou aqui a dizer. Existem várias vantagens da utilização das Power Apps, só para enumerar aqui algumas. Obviamente, a utilização de low code
permite-me que qualquer pessoa com alguma potência tecnológica, mesmo que não venha de uma base de programação, consiga facilmente iniciar-se na utilização das Power Apps. E, portanto, começa a criar e a utilizar as Power Apps. A automação de processos, obviamente, é um aspecto, para a produtividade, um aspecto importantíssimo e, portanto, permite-me que ultrapasse alguns problemas de processos manuais que podem facilmente ser automatizados e, portanto, que eu possa agilizar aqui a execução desses processos. A experiência multifuncional, quando nós desenvolvemos numa Power App, ela pode ser desenvolvida para qualquer plataforma, seja iOS, seja Android, seja Windows, portanto está disponível automaticamente para correr num telemóvel ou num tablet, e portanto eu tenho, em qualquer dispositivo, eu tenho acesso àquela Power App. Os conectores de dados é um aspecto fundamental, obviamente, eu poder me ligar a várias fontes de dados, seja dados on-prem, portanto, seja uma base de dados SQL, por exemplo, seja dados na cloud, como um Office 365, ou um Excel que esteja no meu OneDrive, ou um SQL Online, ou até, por exemplo, uma plataforma qualquer, como um Facebook, que já dispõe também de conectores para a Power Platform. A partilha das apps é um aspecto importante também, porque enquanto que eu posso desenvolver uma Power App para meu uso, enfim, para resolver o meu problema, também posso utilizá-la, e aqui é que eu acho que há um maior impacto para resolver um problema da organização e que depois pode ser partilhada com várias pessoas da organização. E, portanto, uma Power App que eu desenvolvo não é obrigatoriamente a minha Power App, mas pode ser a Power App da organização. Obviamente que depois também há aqui um fator importante, que é o facto de nós termos um ambiente por trás sustentado no Office 365 e o facto de termos aqui toda uma plataforma que sustenta as Power Apps permite-me que depois a gestão das aplicações em termos de release, etc., também esteja centralizada e possa ser controlada. Portanto, aqui há um aspecto importante que pretende que seja dada a flexibilidade de cada pessoa poder criar as suas Power Apps e poder desenvolvê-las e utilizá-las e partilhá-las, mas não fungindo de um controle organizacional que é sempre importante. Okay? Seja do ponto de vista do fluxo de informação, seja do ponto de vista da própria gestão das aplicações. Aqui este aspecto da integração com o Office 365 é fundamental, não só pelo partilha dos dados, não só pelo facto de poder, por exemplo, distribuir esta aplicação com os utilizadores do Office 365 e, portanto, ter aqui uma leitura direta aos utilizadores do Office 365, ao Outlook, por exemplo, portanto, à parte do correio, mas também pelas questões da segurança. Portanto, um dos aspectos mais críticos na segurança hoje é a identidade, a gestão das identidades, é os sistemas, portanto, com que eu trabalho, saberem que quem se autentica é efetivamente quem está a dizer que é, e portanto isto parte de um princípio de gestão das identidades muito forte, e o Office 365 está sustentado na Azure AD, portanto garante toda esta gestão de identidades. Isto para mim acho que é um dos aspectos, quando nós falamos de integração com o Office 365, muitas vezes não ligamos a este aspecto fundamental, e é sem dúvida crítico e é enfim, uma garantia de uma maior segurança, uma garantia de eu conseguir disponibilizar com tranquilidade a informação através de uma Power App. A adoção, obviamente, depois de estar distribuída a Power App, é uma adoção fácil, porque o próprio interface é um interface simples. O interface, portanto, eu posso ter, enfim, dois tipos de Power Apps, mas uma com um interface já muito orientado para aquilo que são as aplicações da Dynamics 365, portanto, estamos a falar de Sales, estamos a falar de RP, e, portanto, em que o utilizador não nota sequer que está no contexto de uma Power App, o interface é muito facilitado, mas eu também posso desenhar o meu próprio interface e, portanto, e também ajustá-lo e ter aqui uma avaliação muito simples. Também a distribuição da Power App, como nós vamos ver, também é simples para eu rapidamente tê-la disponível no meu telemóvel, portanto ela fica automaticamente disponível, não tenho que estar aqui a fazer grande deploy da solução. Aqui a partilha de dados, como já referi há pouco, nós podemos utilizar o Dataverse, e o Dataverse, sendo uma base de dados que está disponível em toda a minha plataforma Office 365, em toda a minha organização, acaba por potenciar esta partilha de informação, não só entre as pessoas, mas também entre as aplicações. Eu posso muito facilmente ter um cliente, ou enfim, ou faturas que estão no Business Central, que estão noutros sistemas,
vertidos no Dataverse e aproveitar esses elementos para depois construir as minhas Power Apps. A construção da Power App é extremamente rápida, quer dizer, obviamente que tudo vai depender da complexidade que eu quero colocar, mas há aqui um conjunto de passos que podem ser muito rapidamente ultrapassados. E também eu tenho um conjunto de templates que posso ir buscar e posso aproveitar, adaptando-os depois às minhas necessidades. Portanto, só o facto de eu poder ir buscar um conjunto de templates já me agiliza bastante toda a criação de uma Power App. Okay? E depois, obviamente, a simplicidade de utilização, enfim, é uma característica das aplicações Microsoft e aqui também nós conseguimos encontrá-la. Ângela, agora é demo, exatamente. Não, e estou dentro do meu tempo, estou aqui a tentar controlar o tempo, mas acho que a coisa está tudo bem. a correr bem. Muito bem. Não sei se, entretanto, há aqui alguma questão que eu aproveitava, se calhar, se houvesse, para fazer aqui esta pausa. Não? Ok, então continuamos. Vou ver se consigo partilhar. Eu confesso que o Zoom não é muito a minha praia. Sou mais um homem de Teams, mas acho que consigo lá chegar. Não fosse um homem Microsoft, não é? Exatamente. Ok, acho que é só isto. Penso que já estão a ver, não estão? Já. Já, ok, muito bem. Pronto. Só não quero, ok. Portanto, aquilo que nós neste momento estamos a ver é o Business Central, portanto o ERP. O tema 2 será, não é só os Power Platforms, é também como é que as Power Platforms integram com o ERP, portanto como é que eu posso, no fundo, expandir o meu Business Central. Nós aqui o que estamos a ver é exatamente o Business Central, portanto um ERP da Microsoft, onde eu tenho enfim, suportado todas as funcionalidades típicas de um ERP. E mais algumas, se calhar, que nem sempre são assim tão típicas quanto isso. Eu se vier aqui e tiver a consultar, portanto, todo o menu do sistema, tenho aqui, nós podemos ver que tenho, neste caso eu tenho alguns add-ons instalados, tenho um add-on de utilities, tenho um add-on de recursos humanos, depois tenho aqui uma componente também de gestão de projetos, tenho uma componente de gestão de serviços, contabilidade, compras, armazéns, gestão da qualidade, recursos humanos, portanto tenho aqui um conjunto de produção, portanto tenho aqui vendas e marketing, um conjunto de funcionalidades base, digamos assim, de qualquer ERP. E, obviamente, sendo um ERP, todas estas componentes são integradas entre si, portanto, eu tenho, obviamente, uma venda que eu faço, uma encomenda que eu faço, que eu coloco no sistema, tem um reflexo do ponto de vista das minhas necessidades, do ponto de vista da geração de ordens de compra, de ordens de produção e naturalmente, contabilização de todas as transações que eu faço. Então, enfim, é algo que nós já estamos habituados no ERP. Aqui, o que nós temos é estas funcionalidades vertidas num ambiente completamente cloud, portanto, em que eu não tenho que fazer qualquer tipo de instalação, eu subscrevo, estou a trabalhar diretamente num browser que está também disponível no meu telemóvel, no meu tablet, e, portanto, eu consigo trabalhar facilmente no sistema. Obviamente, estou aqui com uma autenticação em cima do Office 365 e, portanto, isto permite-me ter também integrado todas as funcionalidades do Office 365 dentro do meu ERP, por exemplo, um Teams em que eu facilmente consigo partilhar com o Teams ou consiga ter facilmente também dentro do meu próprio ERP, vamos aqui, por exemplo, aos clientes, só tenho um cliente nesta companhia, consiga aqui facilmente ter dentro deste cliente, por exemplo, integração com outro tipo de plataformas, como por exemplo com o Power Automate, que vamos ver aqui assim também daqui a um bocado. Portanto, eu posso criar fluxos diretamente a partir da ficha de cliente em Power Automate para me agilizar os meus processos de negócio. Normalmente, quando nós falamos de ERP, portanto, obviamente, nós queremos ter aqui informação centralizada, informação que está completamente integrada entre si e que está disponível para um conjunto de utilizadores. Muitas vezes o que nós temos também, a percepção é que alguns processos tornam-se muito mais ágeis se não forem feitos no ERP, ou porque são mais fáceis de trabalhá-los fora do ERP, ou porque não fazem sequer sentido estarem no ERP, ou então porque eu até quero que haja utilizadores que não sejam utilizadores do ERP que consigam participar em determinado tipo de processos e, portanto, eu até gostaria de trazê-los para dentro da informação, complementar a informação que eu tenho no meu ERP. E, portanto, existem várias razões para que eu queira fazer alguma coisa. Peço desculpa, eu pensava que já tinha retirado aqui o meu Teams, mas não.
tinha retirado pelos vistos. Vou só garantir que não tenho mais notificações, se bem que eu tinha ideia que as tinha tirado a todas. Já estão todas. Vamos por aqui o Do Not Disturb On. Ok. Portanto, estava a dizer que nós temos dentro do RP, por vezes, necessidade de trazer alguns utilizadores para os processos que eu tenho no RP e, portanto, aqui a possibilidade de pôr nas Power Platforms exatamente informação que está no RP, complementá-la e depois eventualmente trazê-la para o RP se assim for necessário. Portanto, obviamente hoje a ideia não é mostrar-vos do Business Central, portanto isto seria uma sessão por si só, mesmo que fosse só de um overview, mas é vermos aqui como é que eu agora pego nesta informação e olhando para um cliente, como é que eu consigo então tirar esta informação e partilhar esta informação com outros utilizadores. Vamos colocar aqui, vamos passar para as Power Apps. Dentro das Power Apps, portanto, este é o ecrã de entrada. Nós vemos, enfim, aqui alguns elementos básicos, portanto, tenho a possibilidade de criar aplicações a partir dos dados, a partir de um modelo qualquer. Tenho aqui deste lado várias tabelas, portanto, que eu consigo desde logo aceder, e tenho aqui também alguns fluxos que podem já estar criados, e tenho aqui também várias ligações. Portanto, eu vejo aqui já um conjunto de ligações que estão disponíveis, e, portanto, que eu já tenho criadas dentro do meu ambiente. Enfim, tenho aqui uma para o Facebook, tenho aqui outra para o Power BI, tenho para Business Central, tenho para o Teams, para fluxo de aprovação dentro do Teams, que é algo que muitas pessoas não têm essa experiência, mas eu dentro do próprio Teams facilmente posso criar fluxo de aprovação, okay? Em que eu posso executar pedidos de aprovação dentro do Teams muito facilmente, isso é nativo, portanto já está disponível no Teams, out of the box. Tenho ligações para o SharePoint, enfim, para várias coisas. E posso criar novas ligações e, portanto, se eu tentar aqui criar uma nova ligação, nós conseguimos ver a multiplicidade de conectores que eu tenho para diferentes plataformas. E vemos aqui muitas que não são Microsoft, que me permitem trazer para dentro das Power Platform dados que estão disponíveis noutras plataformas. Ok? Portanto, isto eu consigo consultar aqui, portanto, eu tenho aqui depois mais informação, de uma maneira geral, mais menus onde eu posso, enfim, aceder a outras funcionalidades. Mas voltando aqui ao início, e não entrando em demasiado detalhe, vamos criar uma nova Power App. Portanto, eu vou criar esta Power App e tenho várias hipóteses de começar. Uma das formas, enfim, mais simples de nós iniciarmos o processo e que muitas vezes é aquela que se trata de fazer mais sentido, é começar a partir dos dados. Ou seja, eu quero fazer alguma coisa com os meus dados. Neste caso, eu quero fazer alguma coisa com os meus clientes. Então, vou começar a criar uma Power App a partir da informação dos meus clientes. A informação que eu quero não está aqui, então vou querer ligar-me ao Business Central. Então, vou dizer que quero ligar. Já tenho aqui esta ligação feita de trás, portanto, é uma ligação que se faz muito rapidamente. Vou dizer que me quero ligar ao Business Central e ele vai-me dizer, ok, muito bem, qual é, digamos, a tua fonte de dados, a tua fonte de informação. E eu dentro do Business Central tenho várias empresas, tenho várias companhias, portanto, eu vou-me posicionar naquela que eu quero, a qual eu me quero ligar, que é esta Sousa Lopes S.A., que é uma empresa com muito sucesso no mercado. E vou querer me conectar a esta empresa e vou buscar aqui uma informação, portanto, que me está disponível. Portanto, eu não fiz aqui, enfim, estou a passar aqui alguns passos, uma questão de tempo, mas não há nada que eu tenha programado aqui. Eu criei uma ligação, efetivamente, mas a ligação foi criada a dar um endereço web e autenticar no Business Central, mas não fiz qualquer tipo de programação. Portanto, tudo aquilo que eu vos vou mostrar é disponível out of the box, está disponível nos ambientes, qualquer pessoa consegue lá chegar sem qualquer conhecimento de desenvolvimento nem de estrutura das aplicações. Portanto, eu se quero clientes, obviamente vou procurar aqui algo que me diga clientes. Eventualmente é preciso saber inglês para chegar aqui, porque estas tabelas estão o nome das tabelas estão em inglês, mas é porque é assim que elas estão disponibilizadas. Eu aqui sim, com alguma alteração, conseguia disponibilizá-las em português. Vou buscar esta informação de clientes, vou-me ligar a estes dados, e aquilo que neste momento está a acontecer é que a própria Power App está a ser gerada com base naquela informação. Mas não está só a ser gerada uma Power App, enfim, só uma estrutura, está-me a ser gerada também funcionalidade. Normalmente, o que é que eu quero fazer com dados? Eu quero
criar dados, quer eliminar dados, quer editar dados, e, portanto, tudo isso já me está a ser criado out of the box nesta Power Apps. E aquilo que o sistema neste momento me disponibilizou, quando eu olho para aqui, é uma aplicação completamente funcional que me permite gerir clientes. Okay? Aquilo que eu vejo, e se tenho aqui a possibilidade de testar esta aplicação, é que eu tenho aqui, já sem portanto fazer nada, eu tenho uma aplicação preparada para correr em telemóvel, que me permite fazer pesquisa. Eu, obviamente só tenho um cliente, portanto se eu clicar aqui e fizer Hydra, ele vai me dar aquele cliente, portanto não consegue pesquisar mais do que isso. Se eu tentar escrever aqui um cliente CJ, não tem, e portanto a pesquisa, digamos, é pesquisa sobre os dados que estão a ser apresentados, é uma pesquisa que está completamente funcional, permite-me aqui adicionar novos clientes, e portanto eu vou dizer que quero acrescentar aqui o cliente Luís, ok? E portanto este cliente que está aqui a ser, portanto, criado, mais uma vez, está a ser criado diretamente também no RP, portanto se eu vier aqui ao meu Business Central e refrescar a informação, e eu vejo que esta informação já vai ter aqui um novo cliente também, e portanto, um segundinho, portanto, já me aparece aqui este cliente, portanto, o cliente 07, foi criado numa aplicação fora, não estou criado no RP, mas há um aspecto importante, sendo um RP uma plataforma integrada de dados, portanto, eu tenho que garantir que estou a cumprir com as minhas regras dentro do próprio RP. E, portanto, por exemplo, se eu tentar eliminar um cliente, o que é que vai acontecer? Vamos tentar eliminar aqui o cliente número 1, portanto, este cliente, e ele vai-me dizer que não consegue eliminar. Esta mensagem dele, enfim, não será a mais fácil de entender, mas convenhamos que com uma aplicação que não tem qualquer tipo de desenvolvimento já acho que não podemos também pedir muito mais. E ele vai-me dizer aqui é que não consegue eliminar porque já está em lançamento. Portanto, ele está a cumprir, neste momento, esta aplicação, cumpre com as regras de negócio que eu tenho do lado do RP. Apesar de não ter sido feita dentro do Business Central, apesar de ser uma aplicação feita completamente fora, as regras que eu tenho no RP estão a ser cumpridas. E, portanto, ele não vai deixar eliminar este cliente, mas, no entanto, se eu entrar aqui neste cliente que acabei de criar, eu posso editá-lo. Portanto, vou dizer aqui que é o meu nome, passou a ser Luís Sousa Lopes. E posso, naturalmente, também, portanto, se eu vier aqui aos meus clientes, ele vai-me dizer, obviamente, vai-me atualizar o nome. Portanto, esta informação está a ser transacionada on the fly, portanto, eu vejo a atualização diretamente e posso eliminar este cliente. Este sim vou poder eliminá-lo porque não tem qualquer tipo de transação. E, portanto, eu rapidamente construí uma aplicação que é completamente funcional, em cima de uma lista, de uma fonte de dados que está no meu RP. Pronto, o que é que eu agora poderei fazer? Obviamente, o meu próximo passo será, ok, posso editar um bocadinho esta aplicação, vamos aqui dizer que isto não se chama clientes v.2, chama-se clientes, e vamos dizer, por exemplo, que eu aqui até quero ter mais um outro elemento, portanto, eu agora a partir daqui posso complementar estes dados e vou dizer, ok, quero adicionar aqui se calhar mais um dado, vamos pôr, por exemplo, aqui, estou a fazer isto muito rapidamente, o saldo do meu cliente, portanto, ele está-me já aqui a pôr nesta ficha, vamos pôr aqui, por exemplo, o saldo. Enfim, aqui já seria a parte em que eu tenho que começar não vou dizer propriamente programar, isto é como escrever em Excel, e eu vou buscar o campo que me interessa. Enfim, vamos ver aqui, tem aqui os vários campos que me são expostos, e vamos pôr o Balance Due. Pronto, e neste momento eu já tenho a minha aplicação ali com o saldo do cliente. O que é que me interessa agora? Obviamente a mim interessa-me publicar. Eu quero partilhar esta aplicação, quero que ela passe a estar disponível. E vou gravá-la. Vamos chamar, então, avançada de clientes. Só porque sim. E a partir do momento que eu gravo, portanto, eu gravei esta aplicação, eu vou também poder disponibilizar esta aplicação para que possa ser utilizada. Não vou aqui dar mais nenhum detalhe, enfim, vou só publicá-la. E neste momento, a partir do momento que eu publico, portanto, eu não estou aqui a entrar nos pormenores de quem tem acesso, quem não tem, portanto, obviamente, depois podemos, é um aspecto importante, também não só a aplicação, mas também aos dados, que também é algo que também pode e deve ser gerido, naturalmente.
O que nós conseguimos neste momento é ter esta aplicação disponível também no telemóvel. Portanto, se eu vier aqui ao meu telemóvel, eu julgo que estão a ver o meu telemóvel neste momento. Aqui este ecrã. Não sei, Maria Manuel, Estamos sim. eu dentro do meu telemóvel, eu tenho aqui uma aplicação. Vamos só aqui voltar atrás. Tenho uma aplicação, uma app para Android chamada Power Apps, e dentro desta app para Android, eu vou ter todas as Power Apps que me estão disponibilizadas. E, portanto, é muito fácil. Deixa-me ver se eu vou ter. Ok, está a colaborar. É muito fácil eu, a partir daqui, verificar todas as Power Apps que me foram disponibilizadas. E, portanto, neste momento, vamos aqui clientes. Espero que ela esteja cá. Hei de ter aqui. Só sair daqui, peço desculpa. Nessa listagem, Luís, aparecem todas aquelas que foram criadas pelo próprio, mas também as partilhadas com... Mas também as partilhadas, Ok. todas as que estão partilhadas. Portanto, eu tenho Ok. aqui todas as aplicações que foram partilhadas comigo ou que eu criei. Okay? Isso. Portanto, não estão só aquelas que me foram partilhadas. Bem, se ela não aparecer, para não estarmos à espera aqui que haja aqui qualquer tipo de sincronismo, eu vou avançar. Tenho aqui já outra aplicação que é similar a esta. Não está ainda disponível. Ok. Eu posso mostrar que tenho uma aplicação muito similar que é igual. Portanto, foi a que eu criei Pode ser a manutenção de anteriormente. clientes. É esta, exatamente. E, portanto, eu vejo que esta aplicação está disponibilizada no meu telemóvel. Foi feita exatamente da mesma maneira como a anterior. Portanto, vão ver aqui uma diferençazinha que acho que não tenho aqui o saldo. Eu não coloquei o saldo nesta aplicação. E eu, a partir daqui, consigo trabalhar tal e qual como estaria a trabalhar nesta aplicação. Vejo também aqui um cliente, consigo adicionar aqui o cliente, portanto eu vou-lhe chamar aqui, enfim, José Manuel, e portanto eu consigo fazer tudo aquilo que tenho na outra aplicação, enfim, tudo aquilo que eu desenvolvi está aqui presente. E portanto também da mesma forma, com a mesma capacidade de interface, agora refrescando, vamos ver aqui o novo cliente e, portanto, tenho esta capacidade de disponibilizar a minha aplicação para ser corrida em qualquer plataforma. Ok? Alguma questão até agora? Não sei se tem havido aqui questões. Sim, Luís, temos aqui que não é uma, só aqui várias questões, algumas até se calhar um bocadinho complexas, mas eu se calhar vou partilhar aqui algumas e depois o Luís vai respondendo. Aqui, pelo que eu entendo, posso criar uma Power App para outro RP que não apenas o Business Central, certo? Certo, certíssimo. Pronto. Depois aqui tem, se sim, quais os requisitos, como ligar a Power App com as regras de negócio que estão no RP, se o RP tem que estar em Microsoft Azure, software em si ou apenas os dados. Sei que há algumas questões. Tem. Isso a questão é pertinente e engloba vários segmentos. Primeiro, dados. Eu passo a ter aos dados, portanto, a Power App pode ser feita olhando apenas para os dados e os dados não precisam de estar numa plataforma Azure, portanto, nem sequer numa plataforma Microsoft. Desde que eu tenha acesso àquela base de dados e um conector, portanto, e eu consigo ver, eu tenho vários conectores, se eu ver aqui, por exemplo, tentar procurar aqui um conector para, vamos ver, para o que existe para Oracle, por exemplo. Portanto, eu tenho aqui conectores para Oracle, para base de dados Oracle, tenho conectores para vários tipos de bases de dados, eu consigo chegar diretamente àquela base de dados. Portanto, pode estar on-prem, pode estar na cloud, enfim, onde quisermos. Depois, além disso, ainda posso ter, se a aplicação tiver essa possibilidade, posso expor um web service, portanto, posso expor através da OData a informação da aplicação. E, portanto, eu aí estarei a aceder de uma forma mais, digamos, uma forma mais estruturada aos dados da aplicação, que a aplicação me está a expor, não indiretamente à fonte de dados. E aí, normalmente, quando expomos através do Web Services, já temos também o controle aplicacional.
e, portanto, eu já consigo garantir que determinadas regras de negócio são cumpridas. Ok? Portanto, se quisermos isto aqui ver em 2 níveis, é, primeiro, acesso aos dados. Eu posso aceder diretamente à base de dados, digamos em bruto, tenho conectores para isso e facilmente chego lá. Tenho um problema que é não garante o cumprimento das regras de negócio, porque elas não estão na base de dados. Se eu fizer uma publicação, e tem que ter um conector, se eu fizer se a aplicação permitir expor os dados através de um web service, obviamente a questão do conector não será tão crítica à partida, e posso cumprir as regras de negócio porque elas estão dentro de um web service. Ok? Portanto, acho que tentei responder aqui à questão de uma assentada só. E não precisa ser Microsoft. Não há razão para ser Microsoft. Portanto, aqui este Microsoft que está aqui em baixo é porque o produtor do conector é Microsoft. Não quer dizer que seja. Portanto, eu tenho possibilidade de ligar também a base de dados da IBM, portanto, tenho inclusive para S400, portanto, tenho N pontos de dados diferentes. Ok? Mais alguma questão, Angela? Para já ainda não, mas também deixo aqui que se tiverem mais alguma questão podem ir colocando para nós esclarecermos. Eu gostaria de vos dar aqui também uma nota só sobre o Power Automate, que eu acho que complementa muito bem complementa muito bem a Power Platform, em que eu posso também, basicamente, o que é que me faz o Power Automate? Permite-me agilizar processos de negócio. Portanto, eu tenho uma componente RPA, portanto, Robot Process Automation, em que eu consigo fazer coisas como, se eu tiver instalado a versão desktop, consigo fazer coisas do género de automatizar cliques. Portanto, vamos imaginar que eu tenho que ir a um site web regularmente e descarregar um conjunto de informação. Portanto, eu consigo que esse processo seja automatizado através do registro do meu percurso, mas consigo fazer outro tipo de fluxos. Por exemplo, neste caso, vamos imaginar que eu quero criar um fluxo cada vez que é criado um novo cliente, eu quero receber um mail, por alguma razão. Portanto, eu posso criar aqui um fluxo novo. Existem vários tipos de fluxos, podem ser automatizados, podem ser instantâneos, portanto, com base num botão, posso dizer que quero que corram de X em X tempo, portanto, há aqui várias possibilidades de um fluxo se iniciar. Tenho também aqui um conjunto de modelos. Por exemplo, eu posso querer dizer que quero guardar uma determinada mensagem que me chega via Teams diretamente no OneNote, e, obviamente, está dependente de informação da própria mensagem, pode ser do remetente, pode ser, enfim, de algum conteúdo da mensagem, e essa informação passar-me para o OneNote. Posso ter coisas já guardadas diretamente numa folha de Excel, enfim. Fazem, mais uma vez, conectores para N tipo de plataformas, para o Gmail, por exemplo, etc. Há situações que podem dar muito jeito. Se eu tenho, por exemplo, utilização do Gmail no contexto de um projeto, e tenho também uma equipa desse projeto no Teams, eu posso querer que esse mail que vem através do Gmail seja guardado diretamente na equipa do Teams e, portanto, vou buscar aqui coisas que não estão no Office 365 para dentro da minha equipa Teams. Está aqui fluxos muito interessantes. Mas vamos imaginar que eu quero aqui um fluxo automatizado e vou dizer que, por exemplo, cada vez que quero um cliente seja criado, que eu receba um mail com a informação desse cliente. Uma coisa simples. Obviamente eu quero que isto tenha por base o Business Central. Eu vou procurar aqui por vários conectores que existem. E eu sei que tenho aqui uma versão que é a versão P2 e, portanto, quando é criado um novo registro, é o que eu quero. Quando um registro é criado, vamos escolher este. E vou dizer aqui, mais uma vez, qual é o ambiente que eu quero o Sandbox PT, qual é a empresa que eu quero a empresa Sousa Lopes e a tabela que eu quero. Ele vai mostrar todas as tabelas, eu vou dizer que era a tabela de clientes. A seguir vou criar um novo passo. Portanto, isto é algo que é feito sempre muito interativo e, portanto, fácil de utilizar. E agora posso dizer assim, olha, eu quero que cada vez que seja criado um cliente, eu quero que me seja enviado um mail para pelo meu Office 365, obviamente. Enviar um e-mail e posso dizer, ok, para luislopes@hidra.pt. O assunto será... Reparem que quando eu cliquei aqui no assunto, aparece-me opções aqui do lado direito, com informação que vem de trás.
Portanto, eu posso dizer, ok, quero esta informação que vem de trás, é tipicamente aqui o nome do ambiente, a empresa e a linha. Não me chega, eu quero mais qualquer coisa. Ok, se eu quero mais qualquer coisa, eu vou adicionar aqui mais informação. Eu vou querer, então, mais informação do cliente. Vou colocá-la aqui. Vamos buscar aqui. Bem, eu consigo mais rapidamente por aqui. Ir buscar o Business Central. Portanto, aqui ele está a mostrar todos os conectores que existem. E eu consigo ver, deixem-me só ver aqui. Onde é que eu o apanho? Portanto, eles são muitos, vamos procurar. Mais fácil. Já está ali. Ok, quero o Business Central. E vou dizer, ok, eu quero que me vá buscar informação de um determinado registro. Então, vamos ver aqui, não quero criar, não quero eliminar, não quero executar ação. Obter registro, é este que eu quero. E do meu ambiente, obviamente, também do PT. Reparem que eu estou a dizer, antes disso, eu quero que quando o registro criado aconteça alguma coisa, mas vais-me buscar agora informação do registro que foi criado. Muito bem. Como eu quero buscar do registro que foi criado, tenho que voltar a colocar esta informação aqui. E o ID da linha é que eu vou dizer é o que vem de cima. Eu quero da linha que vem de cima, que foi o registro que foi criado. E agora, quando eu vou dizer que quero enviar o mail, eu já posso dizer novo cliente aqui e já tenho muito mais informação aqui deste lado. E vou dizer foi criado. E vou buscar, por exemplo, o nome do cliente com o número e com o número do cliente. Pronto, posso guardar. Ainda posso depois testar a aplicação, verificar se está tudo bem, está a funcionar, etc. E pronto, neste momento eu tenho aqui este fluxo a ser, está pronto para ser executado. Nesta informação, nesta página eu consigo saber quando foi executado, quando tenho aqui uma análise de execução do fluxo. O que é que isto me faz? Quer dizer que cada vez que eu criar agora aqui um novo cliente, vamos aqui à minha app aqui. Vai-me disparar um fluxo com um mail a dizer que foi criado um novo cliente com aquela informação. Portanto, eu consigo ver aqui, vamos criar aqui um cliente novo, chamado Maria Manuel Costa. E o que me vai acontecer é que aquele fluxo que está definido para executar automaticamente vai ser executado e vai-me criar aqui vai-me enviar um mail, portanto eu posso verificar. Vamos só validar que o cliente aparece aqui. E vamos validar também que o fluxo foi executado. Portanto, o cliente já estará aqui, a Maria Manuel Costa, e eu aqui na execução do fluxo. Bem, vamos ver se executou ou não. Espero que sim. Estas execuções às vezes demoram um bocadinho de tempo aqui a validar, mas pronto, já está aqui a dizer que ele foi executado há 5 segundos atrás e consigo ver aqui o que é que ele fez. Portanto, eu não só consigo consultar exatamente o que é que foi feito em cada um dos passos, quanto tempo demorou. Portanto, ele validou que o registro foi criado, portanto, obteve o registro, tenho aqui a informação do registro foi criado e depois mandou-me um mail, ok? O que quer dizer que se eu ver aqui às minhas contas de mail, já deverei ter Tem lá aqui o e-mail da recebido o notificação. e-mail de notificação. Vamos aqui vamos aqui ver os meus mails. Vai ter aqui, está aqui. Portanto, já tenho aqui informação, foi criado o cliente com o nome C10011. Portanto, isto é um exemplo de algo que eu muito facilmente, sem escrever uma linha de código, portanto, na verdade alterei só ali um camposito, coloquei o saldo do cliente, consigo muito facilmente criar uma aplicação que me vai ler dados do ERP e depois consigo, com essa aplicação, consigo criar, alterar informação, enfim, mantendo as regras do ERP, portanto, sem ultrapassar aquilo que está definido como regras de organização para criar clientes, e em cima disso consigo executar um fluxo
de Power Automate, portanto, que me vai disparar um e-mail, neste caso, mas poderia ser outra coisa qualquer, e que me vai automatizar um processo com base nessa criação do cliente. E, portanto, acabamos por ter aqui, fechar um ciclo, porque não só me interessa às vezes fazer este processo de introduzir dados ou alterar dados através de uma aplicação, mas depois também automatizar os processos em cima dessa informação que eu acabei de criar ou alterar, etc. E Pronto, receber a informação just in time, não é? Quer dizer, exatamente. foi uns minutos entre Exatamente. umas coisas e outras. Portanto, Ok. cumpri, acho eu, o tempo definido. Acho que sim, E espero também ter cumprido com aquilo que era o objetivo, que o era dar-vos aqui um propósito. bocadinho a ideia de como é que estas componentes podiam funcionar, a utilidade que elas têm, e acho que ainda temos aqui uns minutinhos para alguma questão, se houver. Sim, Luís, tivemos aqui uma pergunta a colocar se Power Apps é compatível com o RP SAP. É compatível com o RP SAP. Do lado da Power Apps, a Power Apps consegue, enfim, desde que tenha acesso aos dados, ela consegue fazer tudo. Agora vai depender um bocadinho como é que o SAP dispõe esses dados e que acesso é que lhes dá. Portanto, o problema aqui está, não está tanto, se me perguntarem, existe um conector out of the box para ligar a SAP? Bem, eles estão sempre a aparecer, eu não sei se existe algum conector com algumas, eu julgo que existe aqui para o SAP ERP já, existe, sim, existe este é o da Microsoft, e portanto conseguimos ligar à base de dados do SAP, ok? Agora, se todas as versões do SAP estão disponíveis, enfim, isso teria que se ver, e se toda a abrangência do software SAP também está aqui vertido, teria que se ver. Agora, eu sei que se disponibilizarem via web service, não tem problema nenhum, conseguem se ligar, ok? Ok, penso que não colocaram mais questões. Não sei, Margarida, agora se dá seguimento.